rever os irmãos e as irmãs. E é um momento muito especial porque nos reunimos para adorarmos ao nosso Deus. E neste momento do culto nós vamos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. E nós agradecemos ao Conselho da Igreja o convite, ao Reverendo Fernando, e que possamos sair daqui nesta noite desafiados mais uma vez pela palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 44. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Palavras de salvação. Podemos sentar. Este é um período, sem dúvida, um período do ano muito especial. Parece-me que as pessoas ficam mais alegres, que as pessoas estão mais dispostas a demonstrarem afeto a outras pessoas. O movimento é muito maior. Muitos preferem passear, estarem nas ruas. Basta percebermos isso através quando estamos no trânsito. É um tempo em que as pessoas elas estão buscando algo e até demonstrando a alegria de uma data que é comemorada no mundo todo. Uma data em que no cristianismo é lembrado o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro domingo do Advento. E o Advento, que significa a vinda, que significa a presença de Jesus, este é um momento de preparação para a chegada do Senhor Jesus. Portanto, Advento é um período de festa, é um período de alegria, mas também deveria ser um período para a nossa reflexão. Deveria ser um período para pensarmos o que significa a presença de Jesus em nosso meio. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O texto que foi lido nos mostra ou nos apresenta a palavra Advento em 2 oportunidades. No versículo 37 e 39, quando fala da vinda do Filho do Homem. Neste momento, neste episódio, quando Jesus está falando aos seus discípulos, e tanto o registro do capítulo 24 quanto do capítulo 25 fazem parte dos ensinos apocalípticos de Jesus, nós podemos perceber que Jesus está trazendo aos seus discípulos um grande desafio. E este desafio tem muito a ver não só com aquele tempo em que Jesus falou aos seus discípulos, mas também com o nosso tempo. E nesta noite nós vamos meditar neste texto
tendo em vista este período de preparo para receber, para nos lembrarmos da presença de Jesus entre nós, da sua vida, do seu nascimento, sua vida e seu sacrifício, morte e ressurreição por nós. Então, quando vamos pensar o que é que Jesus apresentou para os seus discípulos, os versículos que antecedem aos que lemos, falam de uma necessidade que até os discípulos tinham. Os discípulos queriam saber o que vai acontecer. Jesus vai voltar quando? Ele vai voltar? Ele vai vir? Quando que ele vai vir? Nós temos uma data exata? E essa não era só um desejo daqueles que estavam ao redor de Jesus, daqueles que ainda não haviam entendido de uma maneira ampla qual a missão de Jesus, mas também faz parte do nosso tempo. Tem muita gente pensando e falando e pregando que Jesus já está chegando. Jesus está chegando porque a natureza está se revoltando, porque nós temos muitos acontecimentos que estão destruindo lugares, pessoas. Jesus está voltando. Jesus está voltando porque a violência está aumentando. Não sei se aumentando, mas pelo menos a comunicação a respeito da violência está aumentando. E Jesus está voltando. E Jesus está voltando, então nós temos que tomar uma atitude, porque estas coisas nos mostram que Ele está se aproximando. E aí nós percebemos que nos versículos anteriores ao que lemos, também havia essa necessidade de estabelecer uma data, um prazo, para que Jesus pudesse voltar. E aí a pergunta que podemos fazer é: em que medida nós, seres humanos, podemos dizer ou podemos fazer cálculos para anunciarmos que essa chegada de Jesus, essa vinda de Jesus está próxima? Isso compete a Deus e não a nós. E o texto nos mostra que Jesus, ao conversar com os seus discípulos, e este momento em que Jesus fala aos discípulos, Ele não fala para dizer: façam aí as contas, multipliquem, dividam, somem tantas e tantas datas, busquem os números no Antigo Testamento, que assim vocês terão uma data precisa da volta de Jesus. Não, muito ao contrário. Jesus, ao falar aos discípulos, Ele mostra que Ele orienta como nós devemos estar, o que nós devemos fazer, enquanto Ele não volta. E este texto ele vai trabalhar justamente aquilo que aquilo que os seguidores de Jesus deveriam fazer, como deveriam agir até que Ele volte. E portanto, nós vamos trabalhar dois momentos deste texto. O primeiro está no versículo 38, quando diz a respeito da vinda, e Jesus está falando que a respeito do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. No versículo 38 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Este é um primeiro momento aqui deste texto. A história de Noé, ela é usada para mostrar qual foi a situação. E nós conhecemos a história de Noé. Noé recebeu uma missão. Ele recebeu a missão de construir uma arca, porque em um determinado momento Deus mandaria o dilúvio, e somente aqueles que
seriam poupados. E nós conhecemos essa história e sabemos o quanto as pessoas do tempo de Noé, elas não acreditaram, elas não creram na palavra de Noé. Ele foi considerado louco, ele foi considerado alguém que não estava passando por momentos de lucidez. Onde já se viu construir uma arca? Nós nem sabemos o que é dilúvio. E naquele tempo não deram crédito à palavra, à pregação de Noé. E diz o texto que não se importaram, e não se importaram até que realmente o dilúvio chegou. O que podemos aprender dessa primeira parte deste texto é que muitas vezes nós também vivemos num tempo em que as pessoas são negligentes, que há muita descrença. Afinal, hoje, se falarmos do futuro, se falarmos que Jesus virá, não cabe, é um discurso que não serve para hoje, porque o discurso que serve para hoje, porque a pregação que é importante para hoje é a pregação do aqui, do agora, do que Deus vai fazer nesse exato momento, da bênção que vamos receber agora, daquilo que vamos negociar com Deus agora. Não há lugar para pensarmos o que é que Deus quer que façamos hoje ou no tempo em que aqui estivermos. Nós vivemos num tempo em que a mensagem da palavra de Deus tem sido usada para despertar e para incentivar o individualismo. O que conta é o que você tem, o que conta é o que cada um quer, o que conta é o que cada indivíduo busca. Vivemos um tempo em que falar da volta de Jesus é um discurso vazio. Mas a palavra de Deus nos diz que muitos não deram crédito à mensagem, à pregação de Noé, e que por não darem crédito à mensagem, sucumbiram, morreram. Somente Noé e a família foram salvos, porque ouviram e creram naquilo que parecia ser algo impossível. Construir uma arca deve ser coisa de gente que não tem o que fazer. Falar a volta de Jesus Cristo deve ser de um povo que não tem mais o que fazer hoje. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos angariar ou juntar nossos recursos, nós precisamos pensar o que vamos fazer hoje. E afinal de contas, não há um sentido, né, de recebermos um 14º no final do ano, porque é um recurso para corrermos para os shoppings, gastarmos tudo o que ganhamos. Hoje pela manhã, 1º domingo de dezembro, já havia fila para entrar nos shoppings de São Paulo, fila para nos restaurantes, porque alguns que já receberam já estão gastando, e os que não receberam estão gastando antecipadamente. Há, portanto, todo um sistema para mostrar que a nossa vida é aquilo que podemos consumir. E aí nós vemos aqui o texto dizendo que não houve o quê? Não se deu crédito a uma pregação. Não se deu crédito e estes se comportaram com indiferença, foram negligentes. E a indiferença está presente em nosso tempo. Falar de Deus hoje só
tem sentido se for o Deus que as pessoas querem. Falar de Deus hoje, da mensagem do Evangelho hoje, só tem ibope se for o que as pessoas querem ouvir. E o texto diz que o momento da vinda de Jesus, do Filho do Homem, é um momento que nós não sabemos e, portanto, nós não podemos ser indiferentes e tão menos negligentes para com esta mensagem. Se por um lado há aqueles que foram indiferentes e negligentes, o texto nos chama para que estejamos em vigilância, para não sermos pegos de surpresa. Vigiar. Vigiar é a proposta do texto. Vigiar porque nós não sabemos em que dia o nosso Senhor vem. E aí nós podemos pensar, olha, então é uma mensagem que causa medo, porque se nós não estivermos vigiando, se nós não estivermos atentos e Jesus voltar. Aliás, nós temos ouvido em alguns momentos, alguns segmentos, quando falam da volta de Jesus, apresentarem uma volta que vai causar uma confusão geral. E se o motorista do ônibus for arrebatado, o que vai acontecer com os passageiros? E se acontecer isso, se alguém for, o que vai acontecer com o outro? Nada disso está no texto para nos levar à preocupação. Está colocado na palavra de Deus que nós temos que vigiar, temos que estar atentos, temos que viver a palavra de Deus, e é isso que é vigiar. Vigiar não é nos colocarmos em nosso quarto, não é nos fecharmos em nossa igreja, não é fecharmos em nós mesmos. Vigiar significa crermos, termos a esperança de que este Jesus, ele está acontecendo dia após dia, à medida que outras pessoas também se rendem aos pés do Senhor. Cada pessoa que ouve da palavra e se arrepende é a presença de Cristo neste mundo, é a presença de Cristo na vida dessa pessoa. E vigiar, portanto, nos leva à ação. Vigiar significa estarmos prontos, atentos, porque o Senhor virá. Nós não sabemos quando, mas Ele virá. Ele virá enquanto Ele não vem. Nós trabalhamos pela causa do nosso Mestre. Vigiar, portanto, é trabalhar. Vigiar é estar atento ao que Ele nos diz, ao que a palavra do Senhor nos diz. Vigiar é amar o outro como o outro é. Nós possamos ter algumas diferenças. Vigiar é não termos a falta de vontade ou de desejo de estarmos na casa do Senhor. Hoje é tão fácil pensarmos no culto, porque tem culto de diversas formas. Hoje eu não estou a fim de ir à igreja, então eu posso ligar a TV e tem culto para todo gosto. Eu faço, Deus não está em todos os lugares? Então Ele está na minha casa e eu estou cultuando a Deus lá na frente da minha TV. Vigiar significa viver em comunhão com os irmãos, significa estar sentado ao lado do meu irmão, que pode estar passando por necessidade e eu nem estou sabendo. Vigiar, portanto, não é um momento em que nos retiramos, mas é um momento em que estamos presentes na igreja, na sociedade e nos lugares onde o Senhor nos tem colocado. Estarmos presentes não de qualquer jeito, mas como crentes, cristãs certos de que o Senhor virá no dia em que Deus Pai assim
quiser. Nós não gostamos muito de pensar que essa é uma mensagem também para o nosso tempo. Afinal de contas, o que isso vai mudar em nós? Vai acrescentar recursos na nossa conta bancária? Não. Vai fazer com que aquele meu parente distante, com quem eu tenho alguma dificuldade, se aproxime de mim? Também não. Porque vigiar deve partir de nós. Porque a atitude deve partir de nós. Porque a solidariedade, o amor, o compromisso devem partir de nós. Porque é quando vivemos o amor de Deus é que este amor, que este sinal do reino de Deus se faz presente em nosso tempo. Por isso, este texto ele fala de vinda, ele fala de presença, ele fala de esperança, ele fala de atitude. Este texto fala e nos chama para sermos discípulos e discípulas de Jesus neste mundo que precisa tanto da presença de Deus. Que nesta noite nós possamos pensar, assim como diz o texto, que o futuro pertence a Deus, e isso não significa que nós temos que viver de qualquer maneira. Não significa que devemos viver descomprometidos. Não significa que devemos viver com indiferença ou negligentes. Ao contrário, significa que todas as vezes que demonstramos o amor de Deus através das nossas atitudes, o nome de Deus é glorificado e outras pessoas são alcançadas pela mensagem salvífica de Jesus Cristo. Significa que ao pensarmos que o Filho do Homem virá, ele se faz presente em cada momento que nós vivemos. O amor de Deus derramado em nossos corações. Que nós possamos, como Igreja de Jesus Cristo, pensarmos num Natal. Um Natal que seja um pouco diferente. Que lembre do passado, o nascimento de Jesus Cristo, mas também que aponte para o futuro, para a vinda do nosso Senhor, que virá para buscar a igreja, buscar todos aqueles que creem no seu nome. Que possamos pensar um Natal que traz à nossa memória o Cristo que se fez carne e habitou entre nós, mas que também possamos anunciar que este Jesus não nos deixou, nos enviou o Espírito Santo para aquecer os nossos corações e para que a nossa esperança jamais deixasse de existir. Que o nosso Natal seja um Natal, que o Advento e o Natal seja um período para reflexão e que possamos agradecer a Deus pela vinda de Jesus Cristo e possamos nos colocar à disposição dele para que ele realize através de nós a missão de anunciar que somente Jesus Cristo pode trazer esperança para a humanidade, pode trazer vida e vida eterna. Que ele nos ajude para sermos seguidoras, proclamadores e proclamadoras desta boa nova. O Senhor está aqui. O Senhor se faz presente em nossas vidas. E o Senhor nos chama para trabalharmos pelo seu reino. Que este reino que está aqui, que já está entre nós, possa trazer alegria ao nosso coração, possa ser motivador em nossas vidas e possa, não só neste período de Advento e Natal, mas em todos os dias da nossa vida, nos trazer a alegria de participarmos dele e de sermos anunciadores dessa boa nova, que é a nova transformadora. Que Deus nos ajude
e nos abençoe. Amém.